Bom, dando continuidade às questões relacionadas ao Poder Legislativo do Distrito Federal, vamos colocar aí algumas questões relacionadas aos parlamentares. Vamos colocar no tópico 4, garantias parlamentares. Então, lá na tela juntos, garantias parlamentares. Bom, a primeira garantia que a gente tem que estudar é a da imunidade material ou inviolabilidade. Imunidade material ou inviolabilidade. Pois bem, essa garantia da imunidade material ou inviolabilidade é idêntica à dos deputados federais e dos senadores. Logo, os deputados distritais são civil e penalmente invioláveis por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Isso quer dizer que, quando um deputado distrital estiver no exercício de suas atribuições, seja dentro da Câmara Legislativa, seja fora, mas no exercício de suas atribuições, e ele manifestar suas opiniões, essas palavras, e no caso dentro da Câmara, os votos que eles proferirem, não podem ser considerados ilícitos civis nem ilícitos penais. Eu me recordo de um caso em que um parlamentar fora da Casa Legislativa estava na Rede Bandeirantes de televisão, dando uma entrevista na qualidade de deputado distrital. E ele proferiu a opinião de uma forma um pouco pejorativa, mas tudo com uma linguagem urbana, contra um outro deputado, né? Aí o deputado distrital, ofendido, queria ingressar com uma demanda contra o primeiro que estava na Rede Bandeirantes manifestando a sua opinião. Isso foi à frente? Não foi. Por quê? Porque um deputado distrital, quando ele profere as suas opiniões, aquilo que ele está fazendo não é ilícito civil, portanto não gera o dever de indenizar o outro. Não é ilícito penal, então não cabe uma ação penal, uma queixa-crime por crime contra a honra, por exemplo. Então o parlamentar que se sentiu ofendido disse, ué, mas isso é um absurdo. Eu disse, pois é, mas o senhor tem a mesma prerrogativa, faça idêntico. Se ele meteu a lenha no senhor, mete a lenha nele, é o jeito. Agora, mete a lenha com uma linguagem urbana, porque se você extrapolar a linguagem, você pode responder por quebra de decoro parlamentar. Isso é igualzinho lá no Congresso. Eu me lembro do... É que é o nome dele, gente? Aquele deputado federal falecido, que foi deputado federal, faleceu, é Clodovil. O Clodovil lá na Câmara dos Deputados, né, disse para uma deputada, a senhora é tão feia, tão feia, tão feia, que não serve para ser prostituta. Por mais que a mulher de fato seja feia, e ela é, né? Isso não autoriza um parlamentar, no exercício da função, falar uma coisa deselegante, incompatível com o respeito que se exige do cargo. Ah, por quebra de decoro parlamentar ele poderia ser processado. Agora, por crime, não. Por indenização por danos morais, não. Eu transporto essa mesma ideia. Então, a imunidade material, que nós estamos estudando no 4, letra A, é o direito dos parlamentares se manifestarem livremente no exercício da função, de forma que a sua conduta não seja considerada ilícito civil ou ilícito penal. Tá bom? B, letra B, outra garantia parlamentar. Seria a imunidade formal, já viu que não é material, imunidade formal prisional. Imunidade formal prisional, ok? Essa imunidade formal prisional, você vai anotar aí o seguinte: imunidade formal prisional é a garantia de deputados, né, a garantia de que os deputados, no exercício do seu cargo, a partir do momento em que eles são diplomados, eles não podem ser presos senão em flagrante de crime inafiançável. Então, a lei orgânica do DF, ela diz o seguinte: a partir da diplomação, os deputados distritais não se sujeitarão à prisão, senão em flagrante de crime inafiançável.
Então acontece o resultado das eleições em outubro, e a diplomação do eleito em dezembro e a posse em janeiro. Antes mesmo da posse, a partir da diplomação na Justiça Eleitoral, os deputados não poderiam mais sofrer prisão provisória, a não ser que fosse uma prisão decorrente de flagrante de crime inafiançável, ok? Essa é a imunidade formal prisional. Houve um caso muito interessante no DF, embora ele tenha sido público, notório, eu não vou dizer o nome do parlamentar para resguardá-lo, né? Mas houve um deputado distrital que o indivíduo ele não era político, né? Não era parlamentar, ele foi eleito, outubro. Aí, divulgado o resultado das eleições, outubro. A Justiça Federal de Brasília emitiu uma ordem de prisão preventiva contra ele em outubro. O que ele fez? Sumiu do mapa. Tá? Quando foi em dezembro, diplomado. Quando ele foi diplomado, ele ressurgiu como fênix das cinzas. Por que ele reapareceu? A última ordem de prisão preventiva contra ele? Ah, ele reapareceu. Porque a partir do momento que ele é diplomado, dezembro, ele não mais pode ser preso a não ser em flagrante de crime inafiançável. Como aquilo era uma ordem de prisão preventiva, aquela ordem ela se tornou caduca, não pôde ser mais executada. Mas esse mesmo parlamentar, posteriormente, já no segundo mandato dele, ele já tinha sido diplomado, né? Foi reeleito, diplomou-se, tomou posse, entrou em exercício no cargo normal de parlamentar, no curso do segundo mandato dele, eis que vem uma ordem de prisão em flagrante. Curioso, porque flagrante não precisa de ordem judicial, mas veio uma ordem de prisão em flagrante por hipotética, por suposta prática de crime de formação de quadrilha. E outros crimes. Olha, nesse segundo caso pode? Nesse segundo caso pode, porque é prisão em flagrante de crime inafiançável, tá bom? Essa garantia é a partir da diplomação. A Constituição e a lei orgânica, nesse ponto, elas não divergem, né? Até porque as garantias dos deputados distritais são as garantias dos deputados federais no que couber. Agora, o que é interessante é que, na prática, parlamentares também podem ser presos por decisão penal condenatória transitada em julgado. E aí a lei orgânica não é um defeito dela, ela se esqueceu desse caso, mas ela se esqueceu porque também o constituinte originário se esqueceu. Na prática, um deputado pode ser preso em flagrante de crime inafiançável por sentença penal condenatória transitada em julgado. Mas qual é a tendência? Até mesmo da banca CESP, que é uma banca mais doutrinária do que literal, até mesmo o CESP é uma banca mais literal. E até mesmo o CESP cobra o que está na Constituição, cobra o que está na lei orgânica. Então, na prática tem um outro casinho que o parlamentar pode ser preso, né? Sentença penal condenatória transitada em julgado. Mas vamos só falar, porque se eventualmente o examinador inovar, você vai saber disso. Mas pela lei orgânica e pela Constituição, os parlamentares só poderiam ser presos por em flagrante de crime inafiançável. Tanto o Constituinte quanto a lei orgânica esqueceram de dizer que por sentença penal condenatória transitada em julgado também. Ok? Vamos lá para a letra C, uma outra garantia parlamentar. Letra C. A outra garantia parlamentar seria a imunidade formal. Então, aqui é a imunidade formal. Formal, processual. Imunidade formal processual. Essa processual eu vou ditar devagar para você copiar. Eu prefiro que você copie. Copia aí para mim. Imunidade formal processual é a garantia que o parlamentar, imunidade formal processual, é a garantia que o parlamentar, que o deputado possui de ter o curso de seu processo criminal suspenso, de ter o curso de seu processo criminal suspenso por decisão da maioria absoluta de sua casa legislativa, por maioria absoluta de sua casa legislativa, se o crime por ele praticado for posterior à diplomação. Se o crime por ele praticado for posterior à diplomação. Então, presta atenção. A partir do momento que o parlamentar é diplomado, se ele praticar um crime,
o processo criminal contra ele por aquele crime posterior à diplomação pode ser livremente iniciado. Não precisa de autorização da Câmara Legislativa do DF. Mas uma vez iniciado o processo criminal, no foro dele, que é TJ, esse processo pode ter o seu curso suspenso, pode ser sobrestado por decisão da maioria absoluta da Câmara, porque esse crime que ele praticou foi posterior à diplomação. Vamos ver um caso para a gente esquematizar isso e não ter dúvida na prova. Então coloque aí na tela para vermos juntos. Vamos ver aqui o seguinte, ó. Quando tiver um crime de deputados, eu vou ter que fazer a seguinte pergunta. Esse crime é anterior à diplomação ou esse crime é posterior à diplomação? Se esse crime é anterior, o processo é iniciado. Inicia-se o processo. Essa é a primeira etapa. Iniciou o processo porque não precisa de autorização. Tá, o processo pode ser sobrestado? Não. Iniciou o processo, continua. E se tiver condenação? Se tiver condenação, o que está na lei orgânica? A casa deve decidir sobre o mandato, se ele perde ou não o mandato. Deve decidir sobre, vamos corrigir aqui, o mandato. É o que está escrito na Constituição, é o que está escrito na lei orgânica, mas eu vou grifar isso aqui. Então, se ele for condenado, a casa deve decidir sobre o mandato dele. Beleza. Não tem quase nenhuma garantia aqui, a não ser essa de foro privilegiado e sobre decisão do mandato. Beleza. Agora, se o crime que ele praticou foi posterior à diplomação, aí eu mudo de figura. Se for posterior à diplomação, não precisa de autorização para iniciar o processo. Inicia-se o processo. Mas o processo pode ser sobrestado, pode ser suspenso pela maioria absoluta. Se o processo pode ser suspenso, é aqui que eu estou me referindo à imunidade formal processual. A imunidade formal processual é a possibilidade de o processo criminal ser suspenso se o crime que o parlamentar praticou foi posterior à diplomação, ok? Então, o que nós dissemos lá atrás? Nós dissemos que uma das outras garantias dos deputados distritais é a imunidade formal processual. O processo iniciado contra os bichinhos pode ser suspenso pela maioria absoluta da Câmara Legislativa do DF, se o processo criminal se referir a crimes que os bichinhos hipoteticamente praticaram após a diplomação, ok? Então, não se suspende o processo nos dois tipos de crime, não. Só se suspende no processo posterior à diplomação, ok? Ótimo, essa é a imunidade processual dos deputados distritais. Denise, se suspender o curso do processo, suspende também a contagem do prazo prescricional ou não? Gente, se a Câmara Legislativa do DF fizer essa decisão de suspender, de sobrestar o processo criminal iniciado contra o deputado distrital por crime posterior à diplomação, fica também sobrestada, fica também suspensa a contagem do prazo prescricional, para não gerar uma impunidade, né? E não imunidade, para não gerar uma impunidade, ok? Então, suspende-se também a contagem do prazo prescricional.
Eu gostaria de alertar o seguinte, volta comigo lá para a tela, olha só, vamos pegar aqui uma cor verde para uma outra cor aqui para você não confundir. Vamos supor aqui, vou pegar uma cor azul, essa aqui, ó. O processo anterior, iniciou-se o processo normal e houve uma condenação. Pergunta, o parlamentar perderá o mandato por essa condenação? Resposta literal, a casa deve decidir sobre a perda do mandato por maioria absoluta. O que eu estou te dizendo? Estou te dizendo que pela Constituição Federal e pela lei orgânica do DF, o parlamentar condenado criminalmente em sentença transitada no julgado não perde automaticamente o seu mandato. A perda do mandato, nesse caso, dependeria de decisão da maioria absoluta da Câmara Legislativa do DF. Isso está de acordo com o que está escrito na Constituição, sem nenhum problema. Vamos acreditar que a banca venha a te cobrar o que está literal na lei orgânica. Eu vou acreditar nisso, mas eu não posso te afirmar categoricamente que a banca vai fazer isso. Por que eu não posso te afirmar que a banca categoricamente vai fazer isso? Porque recentemente, houve um debate no âmbito do Supremo Tribunal Federal no que tange aos deputados mensaleiros. Aqueles deputados federais, e o regime não muda, é a mesma lógica que no DF, aqueles deputados federais foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal. E o que foi a dúvida ali debatida no Supremo? A condenação judicial do Supremo acarreta a perda automática do mandato ou a decisão condenatória do Supremo tem que ser encaminhada para a Câmara para que a Câmara decida pela maioria absoluta sobre a perda do mandato? Houve essa divergência entre os ministros do Supremo e prevaleceu a contra o texto literal da Constituição. Prevaleceu uma tese de uma hermenêutica mais global, em que o Supremo disse, não tem lógica o indivíduo ser condenado, a condenação transitada no julgado acarreta a suspensão dos direitos políticos e o cara continua no mandato? Então o Supremo disse, é sim a decisão judicial transitada em julgado que automaticamente gera a perda do mandato do parlamentar. Mas vamos lá, a Constituição, a lei orgânica diz que não é a decisão judicial. A Constituição e a lei orgânica estabelecem que a condenação não acarreta a perda automática do mandato. Por quê? Porque isso depende da deliberação da maioria absoluta da Casa. Se ele mandar você responder à luz da Constituição ou à luz da lei orgânica, tudo bem, siga o texto. Mas se ele te mandar uma questão mais genérica, é bom que você saiba esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal. É muito recente, mas é bom que você saiba disso, tá? Ele é recente, mas pode ser que por teu edital ele já possa ser cobrado, depende, tá ok? Bom, essas são as garantias que a gente viu na 4, letra A, letra B, letra C. Eu preciso falar da letra D, outra garantia parlamentar. Então coloque aí na tela para mim a letra D. A garantia parlamentar que eu preciso falar seria o foro por prerrogativa de função, que muitos vão chamar de foro privilegiado. Eu não gosto dessa linguagem foro privilegiado. Eu prefiro a linguagem foro por prerrogativa de função. Foro privilegiado ou por prerrogativa de função. Nós, cidadãos comuns, quando praticamos um crime, em regra, somos processados na primeira instância, por juízes, por órgãos singulares, em regra. Agora, quando o indivíduo é um agente político, ele tem algumas garantias. Uma delas é a garantia de ser processado não por juízos, mas por tribunais. Algumas pessoas têm, e no caso dos parlamentares, eles têm essas garantias. Qual é o foro por prerrogativa de função de um deputado distrital? O deputado distrital praticou crime, o foro dele é TJDFT. Então,
Letra D, você vai colocar qual é o foro lá comigo? Vai lá na tela. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Tá ok? Bom, tem um detalhe. Houve um caso de um parlamentar aqui do Distrito Federal, que eu vou colocar o nome aleatório, Tibúrcio. Tibúrcio, que era deputado distrital, hipoteticamente teria mandado matar um rapaz de 16 anos de idade que hipoteticamente teria alguma relação com a esposa desse parlamentar. Ótimo, crime doloso contra a vida. O processo criminal contra esse parlamentar teve início no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, porque deputado distrital tem o foro no TJDFT. Bom, só que ele contratou um grande criminalista, que já tinha sido até ministro do STJ, um excelente advogado. E qual foi a tese do advogado? Olha, peraí, o foro por prerrogativa de função é no TJ, salvo nos crimes dolosos contra a vida, que é júri. Eu acho que o raciocínio dele estava correto mesmo. Porque nós temos posicionamento simulado do Supremo no seguinte sentido. O foro por prerrogativa de função, ele não prevalece sobre a competência do júri para julgar os crimes dolosos contra a vida, quando esse foro for dado apenas pela Constituição Estadual. Então, o que essa súmula do Supremo entende? Essa súmula do Supremo diz o seguinte, que a competência do tribunal do júri para julgar crimes dolosos contra a vida, ela prevalece quando o foro ele não estiver na Constituição Federal. Quando o foro for dado pela Constituição Estadual. Ou, fazendo uma analogia com o DF, quando for dado pela Constituição Distrital, que é a lei orgânica. O raciocínio dele me parecia certo. Todavia, ele encampou essa tese no TJ e não colou. O TJ disse, não senhor, o foro de deputados distritais é TJ, inclusive nos crimes dolosos contra a vida. E por que seria ruim para ele um julgamento no TJ? Porque o julgamento no TJ é mais técnico, jurídico. E o julgamento na vara do Tribunal do Júri é mais sentimental e político, né? Então, para ele seria jogo ser julgado pelos seus pares, no local onde ele foi eleito. Pelos seus cidadãos, perdão, né? Os cidadãos que o elegeram. Ele perdeu o mandato por quebra de decoro parlamentar. O processo estava no TJ, perdeu o mandato, o processo desce para a primeira instância e foi para onde? Onde ele queria, na vara do Tribunal do Júri. Mas qual é o foro? TJDFT, tá bom? Uma observação importante, essas garantias parlamentares, elas subsistem mesmo se for decretado estado de sítio. Elas só podem ser suspensas por 2/3 da casa se o deputado distrital praticar um ato incompatível com as medidas adotadas no estado de sítio fora da casa. Então, por exemplo, se tiver um toque de recolher e você pega o parlamentar bebendo todos no boteco, às 22 horas, fora do toque de recolher, aí ele está praticando algo incompatível com o estado de sítio fora da casa. Fora da casa, praticou ato incompatível, fora ficam as imunidades, se a Câmara aprovar essa suspensão por 2/3, ok? Então, esse tópico é interessante. Uma coisa que eu gostaria de tratar com vocês é um dispositivo da lei orgânica sobre quando é que um parlamentar pode não perder o mandato, quando é que ele pode perder. Isso começa no artigo 62 da lei orgânica do DF, tá bom? O artigo 62 da lei orgânica está aí na tela para você. Vamos lá? O que está escrito lá no artigo 62? Ficou até com um erro de diagramação, deveria ter ficado aqui justificado e ficou centralizado. Mas vamos lá que o que importa é o texto. Ó, os deputados distritais não perderão. Então está aqui. Não perderão. Não poderão, perdão. Não poderão. Não poderão. Desde a expedição do diploma. Desde a expedição do diploma. O que eles não podem fazer, senão eles perdem o mandato? Ó. Então, os deputados distritais não poderão desde a expedição do diploma. Letra A. Firmar ou manter contrato com pessoa jurídica, de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público,
salvo quando o contrato obedecer à cláusula uniforme. O que é isso? Então isso aqui é interessante porque mesmo antes, volta aqui para mim, mesmo antes do parlamentar ser empossado, então basta ele ser diplomado em dezembro na Justiça Eleitoral, então antes da posse, a partir do diploma, ele não pode mais firmar contratos com o poder público, com concessionárias de serviços públicos, não poderiam, a não ser que esses contratos obedecessem a cláusulas uniformes. Por exemplo, será que o cara pode firmar um contrato de prestação de serviço de energia elétrica na casa dele, na empresa? Um contrato de prestação de serviços de água? Sim, cláusulas uniformes, que todo mundo faz, lógico, isso ele pode, tá bom? Desde a expedição do diploma, antes mesmo da posse, também eles não poderão, senão eles perdem o mandato, não poderão, letra B, na tela, aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive de que sejam demissíveis livremente, demissíveis ad nutum, nas entidades constantes na linha anterior. Quais entidades? Essas de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, empresa concessionária, serviço público. Ok? Então eles não podem aceitar ou exercer cargo nessas entidades a partir da diplomação. Agora, tem uma outra regrinha que é desde a posse. Tem algumas coisas que para eles não podem fazer desde a posse. Então, letra B, na tela, o tópico, segundo 2 aí, ó, o tópico 2. Tá aqui, ó. Desde a posse, o que eles não poderão? Eles não poderão, desde a posse, ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goza de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. Ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum nas entidades referidas no inciso 1, a letra A. Você viu que aqui antes, desde a diplomação, eles não podem aceitar ou exercer cargo. Aqui seria ocupar cargo ou função ad nutum. Letra C, patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades que a gente leu lá atrás e ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Isso eles não poderiam, ok? Então essas são possibilidades do parlamentar perder o cargo se eventualmente ele vier a desrespeitar essas regras, tá? Agora, o artigo 63 também fala de outras hipóteses de perda do mandato parlamentar, tá? Vamos lá ler o artigo 63 da Lei Orgânica. Perderá o mandato, aí sim, ó, o que o caput diz, perderá o mandato o deputado distrital que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, que a gente acabou de ler. 2, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. 3, deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias, salvo licença ou omissão autorizada pela Câmara. 4, que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. 5, quando decretar a Justiça Eleitoral nos casos previstos na Constituição. 6, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. E 7, que utilizasse do mandato para a prática de atos de corrupção ou improbidade administrativa. Ok? Então eles poderiam perder o mandato nessas qualidades aí. O que vai ser quebra de decoro parlamentar? Aquilo que esteja previsto num regimento interno da Câmara e que importe em abuso dessas prerrogativas e percepção de vantagens ilícitas. Tudo bem? Então a gente vai terminar aqui esse tópico. No bloco seguinte a gente começa assunto novo, que seria processo legislativo distrital. Vamos lá.